Fala, mestre. Como prometido, tá aqui, ó, um videozinho, tentar fazer ele breve, do problema que eu me impus para poder resolver com as primeiras, vai ser com as primeiras 3 aulas lá do pessoal da oficina paramétrica. Então, o primeiro foi tratado da treliça 3D. Ele depois tratou de superfícies perfuradas, pontos atratores e depois box morph. Eu vou usar elementos aí dessas 3 aulas, né? Então deve ter muito trabalho de português aqui, como já falei da outra vez, porque eu ainda não tenho a manha de mexer com árvore de dados, listas, nem expressões. Então muita coisa é recorrente assim, mas é isso aí. Depois, quando for aprendendo essas coisas, vai melhorando. Então, o que acontece? Eu fiz os parâmetros básicos. Deixa eu só definir aqui como vista base, essa vista superior aqui, e vou mostrar para você. Deixa eu ver aqui se dá para ver a posição, onde é que está a posição dos pilares. Não dá para ver na parte de baixo. Deixa eu mostrar aqui na perspectiva mesmo. Bom, é isso aqui. Bom, tudo partiu então dessa definição, né, dessa relação entre o perímetro e posição dos pilares, né, e como fazer para que eu pudesse ter uma cobertura treliçada vinculada a essas posições dos pilares e que tivesse uma divisão e meia da treliça de balanço até os pontos de vínculo de pilar, e que, obviamente, né, a superfície se comportasse, a superfície dos pilares se comportasse vinculada à superfície de cobertura. Então, meio que tudo começou com essa definição do número de linhas de pilares. Eu defini a partir de 4 até 7, né? Então dá para ver aqui 4, 5, 6, 7, né? E a partir disso eu defini, né, que se esse número de linhas de pilares é n, aqui uma contazinha básica aqui, o número de divisões da cobertura deveria seguir essa fórmula aqui, 2n mais 3. Então está aqui a fórmula, não mexi com expressões ainda, poderia ter mexido, né? Mas está feita aqui a divisão. Então basicamente isso aqui vincula, né, toda essa parte de baixo dos pilares com a parte de cima da cobertura. Só essa operação. Então, começando aqui com a parte customizável, né? Eu criei uma superfície base aqui no Rhino, né? Vinculei essa superfície base aqui no Grasshopper. Aí como eu queria colocar como parâmetro também um fator de escala, ou seja, poder aumentar essa estrutura ou diminuir essa estrutura, eu busquei o comando escala, né? Essa cobertura para poder facilitar o trabalho com listas também, né? Porque se eu vinculasse essa escala a esse ponto de origem aqui, as listas eu imaginei que as listas geradas iam ficar bem mais complicadas de manusear. Então eu peguei,
busquei esse ponto central aqui da superfície e defini, né, esse fator de escala. Então, aí dá para aumentar essa estrutura né, à vontade. Aí eu coloquei bastante, mas acho que é um razoável, até umas 2 vezes e tal. E dá para ver que tanto aqui embaixo, né, quando você aumenta o número de linhas de pilares, ou seja, reduz o vão, tá vendo? Ó? Se você reduz o vão, a treliça e o balanço reduz a altura. E se você aqui, se você aumenta a escala, ou seja, aumenta o vão também, a altura da treliça aumenta proporcionalmente. Então eu também tive esse cuidado de vincular, né, a altura da treliça, que é o próximo parâmetro, a esse fator de escala. O seguinte conjunto de parâmetros são as definições gerais da cobertura. Então, basicamente, altura da treliça, número de divisões da cobertura e a altura, né, que estaria o nível, né, o nível do topo da cobertura. Então, primeiro eu defini a altura da treliça. A altura da treliça seria uma função, fiz uma função mais ou menos de 1 para 15, né? Então, 1 para 15, então acabou que agora eu não lembro por que o fator que ficou ponto 3. Superfície, dimensão dividido pelo número de divisões. Ah, sim, porque cada vão equivale a 2 divisões da cobertura, né? Então, isso aqui basicamente é 1,5 vezes 2, né? Porque aqui eu peguei o tamanho das dimensões da superfície e dividi pelo número de divisões da superfície, né? Então, gerou aí esse valor aqui, né? O valor individual de cada módulo desse. E como o vão, né, os vãos são 2 módulos desse, eu multipliquei, usei o fator de 0,3, que é 1,5 vezes 2, né, por causa dessa duplicidade dos módulos, e multipliquei esse fator ainda da altura da treliça, como eu mostrei para você, o fator de escala. Então, quando o fator de escala aumenta, a altura da treliça aumenta também, né? Então, o resultado aqui é a altura da treliça. Tá? A multiplicação desses fatores dá a altura da treliça. Aqui, outros fatores, a altura do topo da cobertura, né? Ou seja, você tem aqui as possibilidades de regular os pés direitos, né? Então, aqui os pés direitos são linhas individuais, né? Então eu posso aumentar aqui, por exemplo, o nível 1, posso aumentar né, livremente, né? Se eu quiser fazer um mezanino depois, provavelmente eu vou trabalhar com mezanino aqui, depois fazer umas firulas, ou trabalhar com nível 2 aqui, também subir e descer, né? Então tudo acompanha a definição desse pé direito, está vinculada também a essa operação de mover, tá? Fechando as definições gerais da cobertura, tem aqui a definição do domínio e o isotrim para poder cortar. A próxima definição da cobertura, até coloquei ela aqui embaixo, porque depois aqui em cima vai vir o fechamento da cobertura, né? Mas aqui a próxima definição, o próximo grupo de parâmetros é a cobertura, é a treliça, né?
da cobertura. Então fiz como no tutorial mesmo, né, basicamente. O que diferencia são os inputs, né, que os inputs foram todos vinculados a esses inputs pré-definidos aqui, tanto aqui nesse primeiro conjunto de parâmetros, quanto aqui nesse segundo conjunto de parâmetros de definições gerais da cobertura. Então, dá para ver aqui que a única coisa que dá para poder alterar de parâmetro aqui na treliça de cobertura é o ponto, é a localização do ponto do ponto do ponto que vai pertencer a cada uma dessas superfícies aqui. Eu vou manter ele 0,5 por 0,5 porque eu não vinculei esses pontos aos pilares. É uma questão também de saber lidar com lista. O ideal seria que eu ligasse esse ponto aqui do pilar a esse ponto aqui equivalente, não como eu fiz, eu vou mostrar para você na definição dos pilares, mas esse ponto aqui, o start point dessa linha tinha que ser independente, e o endpoint aqui, né, tinha que ser dependente da posição desse ponto aqui para poder ser, né, plenamente paramétrico, né? Ou seja, eu tinha que conseguir vincular todo o elemento pilar nível 1 pilar nível 2 a essa posição aqui também. É uma questão a se pensar, né? Então aí, né, fiz as divisões e tudo, achei aí, né, as curvas de cima, as linhas que ligam as curvas de cima aos pontos que eu encontrei embaixo pelo evaluate e pela movimentação desse ponto central, e as polilinhas que unem os pontos de baixo. Então aqui não tem muito segredo. O terceiro grupo de parâmetros, o grupo maior de parâmetros aqui são os pilares, né? A definição dos pilares. A definição dos pilares, então vem, como eu disse inicialmente, esse número de linha de pilares é fundamental. Daí eu defini um domínio. Desse domínio eu criei uma subdivisão, isso aí normal também, né? E a partir desse domínio também eu criei essa superfície aqui, que depois ela vai ser importante para a definição do array dos pilares, mas aí isso é outro caso. Mas basicamente aqui termina aqui no posicionamento dos pilares. Isso aqui está vinculado às dimensões do perímetro, né, dos pilares. Essa dimensão dos perímetros dos pilares, ela foi definida em função de 1,5 módulo dessa cobertura, ou seja, o balanço vai ter 1,5 de módulo de cobertura. Então tudo foi definido em função disso. Eu defini esse offset da cobertura a partir da multiplicação por esse fator de 1,5 do tamanho da superfície, né? Depois gerei uma superfície a partir disso, né? Entrei com ela aqui nesse isotrim. A segunda questão o segundo parâmetro são os pilares do nível 0,1 e 0,2, né? Então esses pilares eles trazem lá desse parâmetro cá de cima a informação de pé direito, né? Essa informação de pé direito como o input de movimentação desses pilares. Então primeiro tem o pilar do nível 1, aqui. Na verdade eu poderia ter ligado isso aqui direto aqui. Esse aqui é o nível. Deixa eu ver que nível que é esse aqui. Então, tanta coisa. Então, esse é o nível 1. É isso mesmo, então.
Esse é o nível 1. Isso. Esse fator aqui está ligado ao pé direito do nível 1. Esse fator está ligado ao pé direito é, do nível 2. Então, o, 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 o pé direito do nível 1, eu tinha, primeiro, uma lista de pontos. Bom, primeiro eu tentei fazer simplesmente movendo esses pontos, como eu fiz aqui na treliça, né? Movendo todos os pontos dos pilares daqui de baixo para cima e depois ligando eles, cada um por linhas. Mas, novamente, a dificuldade de trabalhar com listas, eu tentei o flatten, não deu certo. A dificuldade de trabalhar ainda com listas fez eu ter que usar esse artifício aqui que eu vou mostrar para você. Então, basicamente eu peguei essa superfície aqui, dividida, e puxei nessa superfície o primeiro item da lista. Então aqui, né, no caso, nível 1, peguei o primeiro nível o primeiro ponto da lista, que é o 0 aqui, né? Esse é o ponto aqui do canto. Eu peguei aqui, fiz uma cópia do mesmo sistema para cá, que também listou né, moveu esse ponto aqui para o início do nível 2, que eu peguei o pé direito também do nível 2. E aí, a partir, né, a partir desse ponto, vamos colocar aqui no nível 1, desse ponto e desse ponto, né, que eu movi, movi em função da altura do pé direito, eu criei essa linha. Então eu tenho esse conjunto aqui do nível 1 de ponto, linha, ponto, e tem esse conjunto aqui no nível 2 de ponto, linha, ponto. Então, beleza, eu criei esse pilar do canto aqui. A partir desse pilar do canto, então, o que eu fiz? Eu fui procurando, né, o Grasshopper tem essa coisa dos comandos parecerem muito com os nomes dos comandos do CAD, às vezes. Então é fácil encontrar algumas coisas. Então eu peguei esse array retangular. Eu precisava definir a minha geometria, né? A geometria estava definida, que era esse pilar do canto aqui. Eu precisava definir um bloco, né? Esse bloco aqui, né? Ele é definido por um retângulo, né? Mas esse bloco aqui, que é a distância, vamos falar assim, o domínio, né? O pedaço de domínio equivalente a 4 pilares. Aí isso aqui que gerou essa operação aqui, ó. Eu fiz um isotrim, dividi a superfície base em várias subsuperfícies, saquei delas a primeira, saquei delas uma, está desligada aqui, deixa eu ligar, isso, tá vendo? Saquei dela essa superfície aqui, converti ela em num retângulo, né, genérico, e alimentei aqui essa célula, né, essa distância do array, vamos falar assim. E o número de pontos em x e y, né, foi obtido por isso aqui, né, que eu peguei basicamente o número de intervalos entre os pilares, né, adicionei um, porque cada intervalo, são 3 intervalos, mas são 4 pontos, então eu adicionei um. Eu tive que colocar aqui o negativo, porque se eu tirasse o negativo, ele estava indo para
pro outro lado aqui, né, para baixo, esse valor de x, ele estava indo pro lado de lá, também não entendi. Tive que colocar o negativo e o y segue o mesmo valor. Então gerou aí o meu array de pilares. Então ficou tudo bem parametrizadinho. Então se eu pego, por exemplo, posso aumentar o número de linhas de pilares, né, variar, e aí ele vai alterando automaticamente aí tanto a altura da treliça quanto o vão entre pilares, né? Eu posso alterar aqui os pés direitos, eu posso colocar um pé direito diferente do outro, um pé direito aqui de 6, por exemplo, e aqui um pé direito de 4, e funciona bem também. O resto é tudo parametrizado ali por cima. E aí também eu posso escalar esse conjunto, né, aumentar, e aí aumentando dá para ver que a altura do vão da treliça também aumenta. Ainda não vou cozinhar isso aqui não, isso aqui tem muita coisa para poder fazer ainda, os fechamentos laterais, fechamento superior, mas eu acho que a base da história é essa aqui e tá pronta, tá? Falou, ficou grande o vídeo, mas falou.